Olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Isaías Costa e esse é o estudo da obra Arrancar Máscaras, Abandonar Papéis, do John Powell. Esse é o nosso encontro de número 21 e hoje nós vamos começar o capítulo 12. Um capítulo que nós vamos ver em duas partes, certo? O capítulo 12, gente, ele é super bacana e ele fala sobre algo que nem é todo mundo que fala, né? Eu não vejo tão comumente as pessoas falarem sobre isso, porém está totalmente inserido na má comunicação do dia a dia, do nosso cotidiano, que são as pessoas tentarem adivinhar o pensamento das outras. Antes mesmo delas explicarem o que estão pensando, o que estão sentindo, vem aquela pessoa intrometida dizendo: eu já sei, você está pensando isso, você está querendo aquilo. E aí nesse capítulo ele fala bastante o quanto que isso atrapalha uma boa comunicação, né? E assim, uma conexão verdadeira entre as pessoas que estão tentando pelo menos se comunicar, sabe? Já de início eu falo isso pra vocês, é uma baita dica que de cara eu já vou dar pra vocês. Tem uma expressão, gente, que faz tempo que eu, digamos que excluí do meu vocabulário. Nem me lembro a última vez que eu já tenho utilizado essa expressão, que a meu ver ela é tipo uma barreira. Só de você falar você já cria uma barreira na comunicação, que é o tal do já sei, né? Quando alguém chega pra você falando alguma coisa, você diz: eu já sei, isso eu já sei, não precisa falar porque eu já sei. Quando você faz isso, você já está criando um muro em vez de criar uma ponte na comunicação. Então já digo isso pra vocês, gente, logo de início. Vamos evitar essa expressão, gente, porque essa expressão ela não cria conexões profundas nas relações, sejam elas quais forem, qualquer tipo de relação, seja profissional, seja familiar, seja relacionamento amoroso, amizade, seja qual for. Quando você fica nessa onda do já sei, você está, enfim, criando muros, criando barreiras. Olha como é interessante, gente, a expressão já sei, ela supõe, ela pressupõe um pensamento. Já sei, saber vem de pensamento, de saber, conhecer, e isso vem da onde? Vem da mente. E aí eu já falei várias vezes por aqui que a nossa mente, ela mente. Então quando você fala já sei, você está bem longe da verdade, entende? Então com isso eu já dou uma pincelada do que nós vamos ver nesses dois encontros, certo, gente? Antes da gente começar, como eu sempre faço, agradecer a vocês que estão acompanhando esse estudo pelo canal do YouTube Isaías Costa. Convido vocês a se inscreverem no canal, a dar um joinha no vídeo. É super importante esse joinha, gente, esse like, porque é dessa forma que vocês vão estar ajudando imensamente esse estudo a crescer, o canal a crescer e a atingir cada vez mais pessoas. Porque é dessa forma que o algoritmo do YouTube funciona. Quanto mais curtidas, ele entende que é um conteúdo relevante e recomenda para outras pessoas assistirem. Então assim vocês vão estar com essa gentileza, né, ajudando imensamente outras pessoas a também entrarem em contato com esse conhecimento tão bonito, tão transformador, né, voltado para a comunicação interpessoal. Beleza? O pessoal no Instagram, que é o Isaías Costa 14, eu sempre coloco esses vídeos lá no IGTV. É uma forma de expandir, de chegar para mais pessoas, né, terem contato com esses estudos, né? Hoje em dia é a rede central, todo mundo está lá no Instagram, então fica à vontade para acompanhar por lá se você quiser. E convido que me siga também, né? Todos os dias eu compartilho, além desses vídeos, frases, pensamentos, textos meus, sempre voltados para o autoconhecimento, motivação, filosofia, psicologia, essas temáticas que eu abordo por aqui, certo? Ou então no podcast, que é o Para Além do Agora, tanto no SoundCloud quanto no Spotify. Eu tenho nesses dois canais. Muita gente prefere só ouvir, então para quem prefere só ouvir, é super bacana essa possibilidade. E lá vocês podem fazer o download de todos esses estudos para ouvir quando e onde quiserem, mesmo onde não tiver a internet. Essa é uma grande vantagem do podcast. Então é isso, gente, acompanhe onde vocês acharem melhor. E vamos lá dar início ao capítulo 12, que fala sobre isso, né? O título desse vídeo vai ser: não tente adivinhar os pensamentos e intenções dos outros, certo? Vamos lá. Na introdução, sugerimos que a imaginação ou fantasia toma conta onde a comunicação para. Adivinhar os pensamentos
e julgar as intenções ocultas dos outros é um trabalho da imaginação. Geralmente é um trabalho destrutivo. Logo de cara ele fala o que eu disse agora há pouco. A imaginação, pensamento, nossa mente. A nossa mente que mente o tempo todo. Semelhante uso da imaginação quase sempre nos engana, levando-nos a becos sem saída. Sei que toda vez que tentei adivinhar o pensamento ou julgar as intenções de outrem, errei. Às vezes por pouco, mas quase sempre fiquei muito longe da verdade. Ou seja, aqui ele já está colocando. Quando você faz esse movimento de achar o que o outro, pensar que o outro está pensando alguma coisa que você supõe, quase sempre você está muito enganado. E vocês vão ver, gente, os exemplos que ele traz aqui são maravilhosos. São exemplos muito bons. E já meio que antecipando, inclusive eu vou trazer, né, já no finalzinho desse estudo, dessa primeira parte, eu vou trazer um exemplo real que aconteceu comigo na época que eu ainda era estudante secundarista, na época que eu estava terminando a escola, né, terminando o ensino médio. Vocês vão gostar desse exemplo, certo? Continuando. Fico corado de vergonha ao lembrar a primeira vez que eu estava dando uma série de palestras do tipo inspirativo para jovens. Durante minha primeira palestra, havia um jovem na segunda fila que gemia e resmungava, ofegava e fazia caretas. Olhei severamente várias vezes para ele, mas nada o intimidava. No fim da palestra, pedi à minha jovem plateia que permanecesse na sala, a fim de refletir sobre o que eu falara. Todos permaneceram, menos um. Sim, você está certo. O jovem que demonstrava irritação passou por cima dos outros em sua fila e me seguiu para fora da sala. Durante algum tempo, receei estar emitindo raios letais e eletrocutando o rapaz. Então, ele colocou a mão pesadamente em meu ombro e fez com que eu me voltasse. O que é? Perguntei, dardejando-lhe meu olhar mais severo. Aqui, gente, eu vou fazer uma pausa e já colocar aqui o que você talvez pense logo de cara, né? O que você pensa numa hora como essa? Puxa, ele não gostou da palestra. Ele estava lá super incomodado, não via a hora de sair. Talvez não tenha saído antes para poder não parecer que estava sendo muito chato aquele momento. Você pensa logo isso, que ele estava super incomodado com a palestra, com o palestrante. Mas a surpresa vai vir agora. Realmente eu sinto muito, o jovem dizendo, mas eu vou vomitar. Oh, ele se assusta, né? Ele estava passando mal, né? Assim, fomos ao lugar adequado e ele vomitou. Em seguida, acompanhei-o ao seu quarto para me assegurar de que ele estaria bem. Alguém me havia dito que a apendicite pode começar com náuseas. Aqui é uma suposição dele, né? Que ele estivesse tendo uma crise de apendicite. Era um jovem muito nervoso. Confessou que sempre punha as tripas para fora em momentos como esse. Perguntei-lhe se estava com enjoos antes da palestra daquela noite. Como ele comentou que enjoava no ônibus, que havia enjoado no ônibus à tarde. E aí ele pergunta, John Powell, por que você veio à palestra? Eu perguntei com simpatia, porque imaginei que fosse nos dar o tema para toda a série de palestras e eu não queria perder. Só com essa resposta você já dá para perceber que era um jovem super ansioso. Ele já queria saber tudo o que ia acontecer em todas as palestras. Ele já queria saber o que ia acontecer lá na última, sendo que não tinha visto nem a primeira, né? É uma reação típica de uma pessoa super ansiosa. Ele continua. Esteve enjoado durante a palestra? John Powell pergunta. Nossa, disse, cobrindo o rosto com as mãos. Estava tão enjoado que eu pensei que ia pôr tudo para fora lá no salão. Ele estava com tanto medo que achava que ia vomitar dentro do próprio salão. Ele ficou lá se esperneando para que isso não acontecesse. Arrependido, eu ainda tinha de satisfazer outra curiosidade. Se sentiu tanto enjoo durante a palestra, por que simplesmente não se levantou e saiu? Daí ele perguntou, né? Porque uma pessoa estando muito mal, você imagina logo isso, né? Poxa, eu vou sair daqui. Já que eu não estou me sentindo bem, eu vou para um lugar onde eu possa me sentir um pouco melhor, né? Aí a resposta dele, né? Disse com um ar de perplexidade
por eu não entender uma coisa tão óbvia. Ou seja, ele ainda estava lá no começo, né? Ainda estava iniciando como palestrante. E aí a resposta do jovem: porque isso teria perturbado. Ou seja, ele estava sendo super sincero, ele não queria perturbar aquele momento que estava todo mundo no estado de fluxo, né? O tal do flow. Ele diz, né? Por isso porque eu não queria perturbá-lo. Estava escuro no quarto e creio que ele não viu eu corar. Ele não me viu corar. Quando eu estava saindo, satisfeito por ver que ele ia passar bem a noite, suas últimas palavras foram: obrigado por você ser tão bondoso. Percebe que coisa incrível, gente? A reação do jovem não tinha nada a ver, absolutamente nada a ver com o que ele pensava a princípio. Ele estava super interessado, ele queria ter estado mais presente, só que ele estava passando mal. Ele tinha um profundo respeito e admiração pelo John Powell. Era exatamente tudo o contrário do que ele imaginava. Que ele não tinha o menor apreço, que ele estava ali só para tirar a onda, que ele estava super desinteressado, que ele estava fazendo uma afronta para com o John Powell, e não era nada disso. Ele estava simplesmente passando mal. Ele não estava com a saúde 100%. Percebe? Isso é o resultado dos nossos julgamentos. Quando a gente fica julgando sem saber do contexto, sem conhecer minimamente a situação da outra pessoa, quem ela é, a gente erra muito feio nessa hora. Depois que fechei a porta, fiquei sozinho no corredor e murmurei: se ele soubesse que bondoso. Ou seja, ele ficou super envergonhado, né? Porque ele achou que o jovem, inclusive, estava sendo exageradamente elogioso para ele, sendo muito elogioso, porque ele não se vê essa pessoa tão bondosa, porque ele havia julgado completamente esse rapaz, e ele nem transpareceu isso, né? Ele nem conseguiu, o jovem nem conseguiu perceber, né, que ele estava com esse olhar de julgador, né? Então, essa história, gente, que ele colocou aqui é fascinante, e ela é fácil de entender, né? Qualquer pessoa consegue entender tudo aquilo que aconteceu nesse dia, né? Porque ele coloca com extrema clareza, né? Continuando. Como já mencionamos, as pessoas são muito complicadas. São tão outras, tão diferentes de nós, que não podemos projetar nelas com segurança nossos pensamentos, sentimentos ou motivos. Não podemos adivinhar o seu interior, olhando para o seu exterior. Uma vez, nós, quando ele fala nós, ele está tratando dos dois autores, né, John Powell e Loretta Brad, demos um curso intensivo por um período de 3 dias na Austrália. Sussurrávamos um para o outro a respeito do homem na quinta fila, mais ou menos no meio. Seu rosto era rígido e sem expressão. Nem sequer sorria quando contávamos nossas melhores piadas. Concordamos que ele não estava nem apreciando e nem aproveitando nossas palestras e os nossos exercícios. No final, entretanto, ele veio até nós, deu seu nome e profissão, disse que era médico, então começou a chorar, enquanto nos assegurava que as nossas palestras tinham aberto muitas novas portas para ele. Esperava poder partilhar um pouco dessa compreensão com aqueles que amava. Depois que se voltou para sair, nos entreolhamos boquiabertos e de olhos arregalados. Não se pode julgar um livro pela capa, não é mesmo? Às vezes erramos por pouco, mas quase sempre ficamos muito longe da verdade. Ou seja, o que aconteceu nesse caso? Ele certamente era uma pessoa bem introspecta, né? Uma pessoa muito introspectiva, e ele estava meio que ruminando tudo aquilo, né? Enquanto eles falavam, ele estava lá naquele jeito mais introspecto e levando isso para a sua própria vida e sendo profundamente impactado por aquelas palavras, né? Tanto é que no final ele se dirigiu a eles e começou a chorar, né? Entende? Ou seja, a gente nunca pode julgar um livro pela capa, né? Quando uma pessoa aparenta estar de um jeito, talvez as suas reações internas sejam exatamente o contrário, o oposto daquilo que a gente está pensando. Por isso que o cerne desse capítulo é esse: a gente nunca julgar, evitar o julgamento. Esse é o centro desse capítulo, né? Porque quando a gente julga, quase sempre a gente erra feio nos nossos julgamentos, certo? Já nos referimos aqui à tristeza e ao suicídio da Marilyn Monroe, né? Aquela super atriz
famosíssima. Eu falei um pouco sobre ela nos estudos anteriores. Quem não viu, basta dar uma olhada no feed que vocês vão ver, certo? A história toda de sua vida, conforme foi revelado depois da sua morte, foi cheia de equívocos e julgamentos falsos. A maioria dos castings de Hollywood antipatizava com ela. Um diretor jurou nunca mais querer saber dela, depois que fizeram um filme juntos. Ele lamentou: ela tem seios de granito e cérebro de queijo gorgonzola. Percebe que palavras fortes, né? Ele estava sendo extremamente julgador ao falar disso. Ele estava só menosprezando a atriz só pelo fato dela ser super linda, né? Ser extremamente bonita, mas como se fosse uma pessoa que não era inteligente. Ele se enganou redondamente. Eu até falei no outro estudo que ela tinha potenciais incríveis que poderiam ter sido desenvolvidos se ela tivesse sido mais acolhida, se ela tivesse sido ouvida verdadeiramente, entende? Então, essa fala dele, além de machista, grosseira, ela é extremamente precipitada, né? Ou seja, ele errou muito feio ao falar dessa forma em relação a Marilyn Monroe. Nenhuma dessas pessoas infelizes e críticas suspeitavam do vazio e da dor que havia no coração da prima dona, que era o apelido que ela comumente recebia. Às vezes fico imaginando se muitas das pessoas fascinantes que sorriem para nós, para as nossas câmeras, também estarão sorrindo por dentro. Ou seja, é um engano, né? Ela aparentemente estava lá deslumbrante nos filmes, sorrindo, né, fazendo papéis incríveis, mas no fundo era um mar de tristeza, era um poço de tristeza, né? Falando isso, até me lembrei, né, de um ator que recentemente cometeu suicídio, né, o Robin Williams. A maioria dos filmes do Robin Williams, gente, eram de comédia, eram filmes de dramas históricos, né, dramas baseados em fatos reais, né? Ele era um ator fabuloso, mas ele carregava uma tristeza avassaladora, que as pessoas nem faziam ideia, né? Tanto é que na época foi uma surpresa, né? Em 2014, ele ter, né, se matado. Foi uma tristeza imensa, porque ninguém imaginava que um ator tão incrível, que tinha feito filmes como Patch Adams, né, O Amor é Contagioso, ele tenha feito um ato tão drástico, né? Entende? Então, assim, a gente nunca pode julgar um livro pela capa. Essa é uma das mensagens principais, né, que ele está trazendo hoje nessa parte do livro, na parte 1 que a gente está vendo agora. Cometemos os mesmos tipos de erro a respeito dos que estão próximos de nós, a respeito daqueles com quem moramos ou trabalhamos. Seria igualmente presunçoso e tolo adivinhar as intenções ou motivos de alguém que conhecemos bem? Talvez seja surpreendente, mas a resposta é um nítido sim. Exatamente como Kramer parecia não conhecer bem o Kramer. Só lembrando que quando ele fala isso, ele está se referindo a um filme que eu já citei aqui antes, um filme que eu não assisti, que é o Kramer vs Kramer, certo? É um filme bem antigo. Assim, a maioria de nós somos realmente desconhecidos, mesmo para os que estão mais perto de nós. Essa frase aqui, gente, ela é muito verdadeira. A maioria de nós somos realmente desconhecidos, mesmo para os que estão mais perto de nós. A gente às vezes tem a suposição de imaginar que sabe quem é o outro, que conhece o outro, mas não faz ideia, né, do quanto essa pessoa tem mistérios, né, tem potenciais incríveis que ainda podem ser despertados, que podem ser desenvolvidos. E quando a gente tem esse olhar, quando a gente tem, né, essa sensibilidade para saber que não conhece o outro e que é um verdadeiro, assim, é como um barato na vida, né? Essa expressão tão comum que a gente utiliza é conhecer o outro ao longo do tempo, né? Eu acho isso incrível, né? Isso é bacana até mesmo para a questão de relacionamentos amorosos, né? Os relacionamentos que normalmente dão errado, né, chegam ao fim, são exatamente daquelas pessoas que pensam que já sabem tudo sobre o outro, já conhecem tudo sobre o outro, e aí se transforma no marasmo, tudo se transforma no marasmo. Não há mais lugar, né, para os mistérios, para as surpresas e para o desenvolvimento dos talentos. Eu comentei um pouco sobre isso. A aceitação tem uma relação com o desenvolvimento dos talentos. Quando você aceita a pessoa no ponto em que ela está
e a incentiva a ser melhor, ela vai desenvolver cada vez mais talentos. Então, os melhores relacionamentos amorosos acontecem dessa forma. Acontece no incentivo para que a pessoa ela desenvolva cada vez mais os seus dons, os seus talentos. E a gente vê que isso não acontece tão comumente como deveria, né? E aí aqui já chegando no final, já estamos concluindo, ele diz: quando supomos conhecê-los, esquecemos o elemento do mistério humano. Após lermos a introdução, pensamos que conhecemos toda a história, mas há muitos outros capítulos, cujo conteúdo nem podemos imaginar. Ou seja, todos nós temos um potencial muito maior, temos muito mais a apresentar para os outros do que aquilo que a gente vê num primeiro momento, superficialmente, certo? Como eu tinha comentado com vocês, gente, eu queria terminar esse estudo hoje trazendo uma historinha, uma experiência de vida que foi muito marcante, né, e que assim tem um pouco a ver, né, com essa coisa da palestra, né, que o John Powell deu, né? Esse exemplo da palestra, quando eu estava lendo, né, no livro, me fez lembrar, né, de uma experiência que eu tive terminando o colégio. Eu estava no terceiro ano, né, e assim, um dos meus professores, ele era um professor muito bom, ele explicava bem os conteúdos, era muito didático, porém, ele era muito rígido, ele era uma pessoa muito rígida e tinha assim um ar meio prepotente, sabe? E aí teve um certo dia, né, lá dando aula, que uma das minhas colegas, né, ela tava com sono, né? Eu acho que ela tinha tido um dia muito cansativo e tal. E aí ela simplesmente, assim, repousou, né, a cabeça na cadeira como quem queria dormir um pouco, cochilar, né? E aí ela fez isso, né, na aula desse professor que eu falei que era muito rígido, né? E aí foi uma surpresa, gente, o que aconteceu logo em seguida, né, para nossa turma. O professor, ele parou a aula e ele teve uma atitude que eu achei assim deplorável, sabe, gente, que foi tão negativo que até hoje eu me lembro disso assim muito forte, né? Ele parou a aula, né, tudo que estava fazendo e ficou olhando só para essa menina, né, com aquele olhar assim furioso, né? E aí ele começou um discurso assim, de, acho que uns 20 minutos de discurso para a turma. Ele dizendo: pô, como assim? Uma menina como você dormindo na minha aula? Né? Não pode um negócio desse. Eu tô aqui fazendo o melhor que eu posso, trazendo esses conteúdos que vão ser fundamentais para que vocês passem no vestibular e você vem dormir na minha aula. Não aceito um negócio desse. Eu posso aceitar várias coisas, mas uma pessoa que venha dormir na minha aula, jamais eu aceito. Pode sair, né? E aí ele pegou, apontou para ela assim, como apontando para a porta: vamos, sai agora mesmo da minha aula. E aí todo mundo ficou com aquele olhar assim: poxa, caramba, como é que pode, assim, algo que ninguém esperava, assim, foi muito surpreendente, né? Ele falou assim com agressividade que eu fiquei: meu Deus do céu. E aí nessa mesma hora, né, o meu lado professor, né, assim, já estava meio que despertando, né? Nessa época eu não sabia exatamente se eu queria realmente ser professor, mas algo dentro de mim já me dizia: caramba, quando eu for professor, jamais na vida eu vou fazer algo desse tipo. Nunca na vida eu vou assim, humilhar um aluno na frente de todo mundo. Era uma sala, gente, com mais de 60 alunos. Você imaginar ser assim, colocado, né, em vergonha, assim, no meio de mais de 60 pessoas. Uma garota de 17 anos, né, ela saiu dessa sala chorando nesse dia, gente. Assim que ela bateu a porta, chega a ver os olhos dela cheios d'água, né? Então, essa experiência que foi super marcante, né, só para mostrar, né, que assim, o que a pessoa tem, o que a pessoa está passando é muito diferente do que você julga, né? Esse professor, ele foi um carrasco, ele foi extremamente julgador nesse dia. Muito provavelmente ela só estava cansada. Então, ele poderia muito bem chegar perto dela, assim, se ele quisesse ser pelo menos mais humano, né? Ele chegar para ela e dizer: pô, querida, você está dormindo na minha aula, né? Você está muito cansada? Pode ir lá para a sala dos professores, se você estiver muito cansada, descanse por lá, ou então vá para casa, peça uma autorização para ir para casa. Teria sido bem melhor. E ele tivesse ido só na carteira de onde ela estava e falar diretamente para com ela.
em vez de fazer uma palhaçada que ele fez para a turma inteira, entende? Então, assim, que essa história real, né, que aconteceu comigo, ela motive vocês, ela inspire vocês a ser diferente, a não agir dessa forma tão agressiva, tão ríspida, tão rígida, como foi esse meu professor na época da escola, certo, gente? Então, com isso eu concluo, né, esse estudo de hoje, né, esse estudo que trouxe reflexões muito contundentes, né, muito firmes para nós, né, com exemplos reais, para que a gente jamais julgue os outros. Né? Só, assim, concluindo o que eu estava falando, né, é isso que eu disse, que eu jamais faria o que aquele professor fez. Eu posso afirmar, gente, com todas as letras, que isso é verdade. Né? Desde que eu me tornei professor, há 13 anos, nunca na vida eu fui estúpido, eu fui, assim, agressivo, né? Humilhei nenhum dos meus alunos. Os meus alunos que estiverem acompanhando esses vídeos, todos eles serão prova disso. Já aconteceu de eu ser destratado pelos alunos, mas da minha parte, destratá-los nunca, jamais. E quanto mais eu mergulho no autoconhecimento, mais eu busco exatamente me firmar nisso, porque eu sei o quão positivo isso é e o quão transformador isso é para a nossa sociedade como um todo, para que nós nos comuniquemos de uma forma mais amorosa, de uma forma mais de coração para coração. Beleza, gente? Então, nós nos vemos no próximo vídeo, no próximo encontro, para a gente concluir esse capítulo com a parte 2. Não deixem de dar um like, um joinha no vídeo para vocês espalharem esse conteúdo para cada vez mais pessoas. Um grande abraço e até mais.